pessoa também. Bem, antes que eu me esqueça, eu quero dizer que no dia 23 de novembro haverá em Itu um mini simpósio. É só uma tarde, mas vamos procurar reunir lá o, um expressivo número de pessoas de São Paulo e em torno de São Paulo. O assunto deve, o evento deve demorar umas 3, 4 horas. Então as pessoas devem começar mais ou menos às 4 da tarde e às 7 horas devem estar todos liberados. Isso é uma tentativa, é um experimento de fazermos um encontro regional nessa em torno de São Paulo, das cidades mais próximas. Eu peço então que fiquem atentos para isso, vão receber aviso e faria um grande apostolado quem pudesse comparecer. As reuniões vão ser uma sobre o reino do demônio no qual nós estamos entrando, e ela vai ser feita com uma gravação do senhor Daniel Martins. E a outra reunião vai ser feita sobre o reino de Maria. O reino de Maria, então, o reino do demônio e o reino de Maria. São as duas reuniões. Eu peço desculpa porque eu estou com muito sono, porque quando eu chego dessas viagens que são muito, enfim, muito, que a gente exige muito esforço, eu demoro alguns dias para me recompor do cansaço. Bem, então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um tema de passagem, não vai ser um tema muito profundo, mas muito bonito, porque como nós estamos na raiz do reino de Maria, por causa do Dr. Plínio, nós vamos ver hoje algo que estava na raiz da Idade Média e que foi algo de Carlos Magno. Nós vamos falar, Dr. Plínio vai falar, ele vai dizer, é um texto de uma reunião que ele fez para os jovens, que ele vai falar sobre a Catedral de Aachen, ou em francês também, muito, acho até mais bonita, Aix-la-Chapelle. E temos até uma sede lá atualmente, o que é um motivo de grande consolo para nós. A primeira coisa que eu queria dizer sobre essa catedral é que ela foi mandada construir por Carlos Magno no ano 790. E no ano 800, quer dizer, 10 anos depois, ele foi coroado imperador em Roma, foi coroado o primeiro imperador do Sacro Império do Ocidente. Né? Ele foi o primeiro imperador desse império da cristandade, foi ideia dele, e por isso ele tem um título muito bonito, como sendo, se não me engano, o pai da Europa. Eu sei que São Bento tem outro título parecido, mas enfim, eu sei que São Bento era no campo espiritual e Carlos Magno no campo temporal. Então vamos ver o que Dr. Plínio comenta sobre a Catedral de Aachen. Vejam só, a Catedral de Aachen, símbolo da grandeza carolíngia. Realmente, ela é um símbolo. Olhando para ela, a gente vê a grandeza de Carlos Magno. E essa matéria saiu publicada no Catolicismo, número 552, em dezembro de 96, um pouco mais de um ano após o falecimento de Dr. Plínio. O que ele diz sobre a catedral? Aqui nós temos uma foto, tem a catedral, assim num perfil que dá para ter uma ideia enfim, propriamente como é que era ela por fora. E tem esse quadro do Dürer, que é de Carlos Magno, que é um quadro extraordinário, onde ele tem um quê de sacerdote temporal. O que ele está vestindo parece um paramento. Não é um paramento para celebrar missa, mas é um paramento para exercer a administração pública, a administração do país. É muito bonito o paramento.
Bom, então Dr. Plínio diz, a Catedral de Aix-la-Chapelle, a capital do Império de Carlos Magno, aliás, a cidade era a capital do Império, assim chamada em francês, ou Aachen, segundo a designação alemã, é toda de pedra e distinguem-se três elementos arquitetônicos. O dom, propriamente dito, que é a cúpula central encimada por uma outra pequena cúpula, no alto da qual está implantada uma cruz. Então, aquele ali num certo sentido, é o ponto principal da igreja, né, da catedral. Agora, uma alta torre também é o segundo elemento que compõe o conjunto, não é? E o corpo do prédio que contém a continuação da igreja. Então, deu para ver os três ângulos que nós pegamos da igreja. Agora, tudo isso comunica-se por dentro e constitui um só edifício. Então, se pegarem desde a torre mais alta que está do lado esquerdo até a ponta desse edifício mais à frente, assim, o limite dele quase no final da fotografia, aí dentro tem espaço que é o espaço da catedral. Bem, há no templo religioso uma fusão de estilos. É uma catedral, mas tem uma fusão de estilos. Tem vários estilos aí, harmonizados, aliás, bem harmonizados. Então veja essa que foi marcada agora. A cúpula é românica, portanto com influência romana. Mas notam-se nela triângulos com inspiração ogival, ornando-a do lado de fora. Nesses triângulos há qualquer coisa que já prenuncia o estilo gótico. Aliás, é uma coisa interessante, mas o estilo gótico, para aparecer, não é pouca coisa. Não precisa. É um fato tão importante. Entrou uma graça muito grande quando Nossa Senhora inspirou o estilo gótico. E ali, então, já está pronunciando no dom, parte de fora dele, já está pronunciando a chegada do gótico. As outras partes do edifício foram construídas em épocas posteriores, na Idade Média. Assim, a torre está à esquerda, aí dentro de um retângulo, corpo arquitetônico à direita, está ali, e as ogivas nas outras partes são nitidamente góticas, bem como, mais abaixo, as rosáceas de cristal. Eu não consegui detectar muito por essas fotos a rosácea de cristal. Procurei em outras, mas ainda não achei. Enfim. Aqui reparem que tem um lustre. Esse é um lustre. Olha só. Lustre oferecido a Nossa Senhora, padroeira de Aachen, por Frederico I Barba Ruiva, em 1122. Quer dizer, ele viveu de 1122 a 1190 e foi imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então vejam só que beleza, uma peça aí que não demora muito, vai fazer 1.200 anos, né? Não, perdão. Ele viveu lá, quer dizer, não sei que data ele pôs o lustre, mas esse lustre tem tranquilamente 1.000 anos. Deve ter tranquilamente 1.000 anos. Mas o que tem nesse lustre? Tal dom, quer dizer, o presente que ele deu, o donativo que ele deu, representa a cidade celeste de Jerusalém. Quer dizer, no fundo, representa o céu, tal como a descreve São João no Apocalipse. Então, eles copiaram, se basearam, se inspiraram no Apocalipse para fazer este lustre. Na foto acima, uma visão interna da cúpula, aparecendo o lustre.
Quer dizer, o lustre é desaparecendo aí, mas nessa foto eu fico na dúvida. Eu não vejo muito o lustre. Eu acho que o lustre está mais abaixo e a foto foi tirada a partir de cima do lustre. A cúpula é riquíssima, levando-se em consideração os recursos naquele tempo. Ela é muito rica, deve ter muito ouro aí, não? Bom, aqui coloquei ela mais perto para facilitar um pouco a visão da cúpula. Eu creio que o que é dourado aí é ouro. O que é dourado é ouro. As altas arcadas, com 2 andares de colunas, e por detrás os lindos vitrais, podem ser igualmente admirados. Realmente é muito bonita. E aqui pode ver aqui embaixo, na terça parte da foto, está o lustre, que dá para ver bem aqui, não é? E embaixo se chega no altar, onde são celebradas as missas. Quer dizer, na época eram. Agora não sei o que é celebrado aí. Os vitrais autênticos do início, né, famosos em todo o mundo, foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Que pecado, meu Deus do céu. Sendo substituídos por estes que se veem na foto menos belos que os anteriores, mas perfeitamente dignos. Mas são menos belos e, sobretudo, não são aqueles, né? Bom, a escultura foi uma das artes que a Idade Média mais desenvolveu. Tem-se aí imagens externas da catedral, que são muito bonitas. Chama a atenção nessas estátuas, como nas incontáveis figuras que existem do lado de fora ou de dentro das igrejas medievais, a paz e a serenidade extraordinárias nos personagens, né? Então aqui está, numa vista por fora, o prédio da catedral, e separada, tem 2 personagens, 2 estátuas, que separamos para que pudesse ver melhor. São homens grandes, fortes, muito másculos, em que transparece certo ar de ter um bisavô ou avô bárbaro. Muito interessante a maneira do Sr. Topinho comentar. Um deles parece suster na mão uma miniatura de casa, que talvez seja Noé com sua arca. Talvez, não dá para saber. Nota-se o patriarca venerável, de barba possante, um homem forte, um guerreiro, mas com serenidade e doçura. Enfim, a gente vê que o Dr. Plínio ressalta a serenidade, a doçura e a força. São típicas da Idade Média. Bom, aqui então tem estátuas de fora, dá para ver essas 2 estátuas, elas estão aí no ângulo, aqui embaixo onde tem essa bandeira, eles estão aí junto da bandeira, um pouquinho abaixo do pano da bandeira, mas no ângulo do edifício. São esses 2 personagens. Também nas figuras laterais, sobretudo a que se segue imediatamente, isso é bem visível. A serenidade é uma nota componente da Idade Média, da qual o mundo moderno perdeu a fórmula. É a ligação harmoniosa entre a força e a doçura. Isso me ajudou a compreender muita coisa sobre a Idade Média, quando o Dr. Plínio fala que é típico da Idade Média a harmoniosa ligação entre a força e a doçura, né? Isso é muito bonito. Os medievais são fortíssimos, herança da natureza pujante dos povos germânicos, e de outro lado são dulcíssimos. Esse ambiente de doçura é proveniente de um passado cheio de lutas, mas também marcado pela oração, pela piedade, por obras de caridade e de misericórdia. Veja como esse conjunto
fez surgir essa característica de serem fortíssimos e dulcíssimos. Acho muito bonito isso, realmente muito bonito. Bom, esse que nós lemos aqui era o que estava, é o fim do comentário. Agora eu agreguei mais alguma foto, só para a gente lembrar algumas coisas que estão lá em Aachen, que ajuda a gente a ter mais compreensão do conteúdo simbólico que está em Aachen. Então, esse que estão vendo aí é um chifre para soprar, é o tal olifante que o Roland tocou para chamar Carlos Magno. E se prestarem atenção nessa imagem equestre que tem aí de Carlos Magno ao lado, o Roland está com o olifante pendurado nele. Tem uma flechinha aí mostrando, né, que o elefante está pendurado nele. Dizem lá em Aachen que isto é da época. Dizem, quer dizer, está lá como sendo. Eu não sei, não tenho garantia nenhuma, nem para afirmar, nem para negar. O que eu tenho a favor é que normalmente o povo alemão é um povo sério e, enfim, é crível que seja. Aqui é uma imitação da espada de Carlos Magno. Devia ser uma espada muito forte, muito pesada, porque ele era muito forte, os golpes que ele dava eram muito fortes, mas ele, enquanto o imperador, lutou muito. O Dr. Plínio comentou em reunião que ele fez 52 guerras. Cada guerra tem várias batalhas, mas um homem precisa ter um ânimo para fazer 52 guerras, que é um ânimo muito forte, né? Depois, essa pintura dele, que eu não conhecia, é bem a figura de de um rei, né? Para o imperador. Cai muito bem para ele, o imperador. Tem um lado forte, um lado altivo, um lado monumental, né? Que é muito interessante. Depois, aqui, tem, do lado esquerdo, esse busto de Carlos Magno, na realidade, é um relicário que tem algo dele dentro, algumas relíquias dele dentro, se não estou enganado, e fica num museu que fica ao lado da Catedral de Aachen. E esse da direita é uma face do relicário onde estão os restos mortais de Carlos Magno, e que são expostos de tempos em tempos, se eu não me engano, a cada 5 anos. E é aquilo que a gente vê aqui, por um lado, de uma face menor, aqui ele aparece por inteiro. Veja que beleza de relicário para guardar os ossos de um gigante católico como foi Carlos Magno. Bem, e aqui tem ele com a coroa de imperador dele, vestido com aquele traje do Dürer, que é um colosso, e um fenômeno. Ele era literalmente um sol. Esse homem era um sol, né? Bom, e aqui é uma coisa belíssima. Esse troneto que está aí, ele fica no andar de cima da catedral, no coro alto da catedral, e era daí que Carlos Magno assistia às missas. Daí de cima, ele ficava no mezanino. E acontece que é um trono assim muito sem adorno, muito sério, muito austero, muito grave, mas a explicação dele não ter muito adorno é muito bonita, porque tem relação com essa imagem de Nosso Senhor. Esse aqui é Nosso Senhor, espanhol, a imagem espanhola, mas no Ecce Homo, quando Pilatos apresenta no Ecce Homo. E o povo grita, crucifique, crucifique, crucifique. Bom, Pilatos então deu ordem para crucificá-lo. E aqui, esse troneto, ele é feito com as lápides do pretório onde Pilatos condenou Nosso Senhor. Foi sobre essas pedras que compõem esse trono que o Pilatos condenou Nosso Senhor.
E o Carlos Magno teve a brilhantíssima ideia, eu não sei como ele conseguiu, de conseguir isso e trazer para Aachen, e onde as pedras sobre as quais Nosso Senhor foi condenado e humilhado e tudo, virou o trono do imperador da cristandade. Isso é muito bonito, é muito bonito. Bem, tudo isso nós devemos agradecer ao Dr. Plínio, que ele que nos ensinou a compreender as coisas. Porque sem ele, o que a gente entenderia de tudo isso? Não entenderia nada, não? E aqui a nossa gratidão à Nossa Senhora, que por nos ter dado a ele e por nos ter também dado a honra de sermos consagrados a ela e de vivermos para o serviço dela.